leque de oportunidades, ou seja, oferecer um ou mais projetos de infraestrutura. Então você pode oferecer tanto um tipo de projeto desse que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Você pode escolher uma área para você trabalhar, você pode escolher uma delas para você se especializar, ou você pode escolher duas também. Você pode escolher 3, certo? Você pode escolher 4, você pode escolher 5. Não tem regra. Ah, eu quero trabalhar com pavimentação, terraplenagem e drenagem. Não, eu quero trabalhar só com água e esgoto. Não, eu quero trabalhar só com sinalização. Ou seja, é você quem escolhe. Ah, eu quero trabalhar com todos os projetos, eu quero montar um escritório, eu quero trabalhar com um escritório focado em todos esses projetos aqui. Então, beleza, excelente, você pode fazer isso. Então, você tem um leque, você não fica limitado. Por quê? Porque dentro do Civil 3D, você desenvolve todos esses projetos que eu citei ali, sem precisar de nenhuma outra ferramenta. Olha que maravilha. Diferente de outras áreas da engenharia, o Civil 3D é uma ferramenta completa. Você não precisa de outro software, por exemplo, o AutoCAD para dar acabamento, não precisa do Topograph, né? Enfim, você não vai precisar de outras ferramentas para poder desenvolver os projetos. Dentro do próprio Civil 3D, você faz um, termina um, começa o outro, e assim sucessivamente. O Civil 3D foi feito, né, para ser essa solução completa aí. Outro motivo de você trabalhar nesse mercado são projetos tipicamente mais caros. O que é isso? Quando você vai tirar um loteamento desse do papel, por exemplo, esse daqui é um projeto de um loteamento, certo? Aqui eu mostrei a disciplina de projeto de esgoto. Quando você vai tirar um projeto desse do papel, quantos milhares e milhares ou milhões de reais não se gasta para desenvolver uma obra dessa? São muitos milhões de reais. Então, naturalmente, esses projetos eles são mais caros. São projetos de 15, de 20, de 30, de 50, ou de 100 mil reais, ou de 200 mil reais. Recentemente eu mostrei aqui nos stories ali do meu Instagram, eu sempre posto os meus bastidores, né? Um contrato, né, que a gente fechou, um dos contratos que a gente fechou de mais de 200 mil reais de projeto. Ou seja, se eu pegar 200 mil reais de projeto em 8 meses, né, de contrato que a gente tem, olha só, eu poderia trabalhar só com esse contrato. Poderia trabalhar só com esse contrato, viveria tranquilo. Trabalhando dentro de casa, sem precisar de ter um escritório, sem precisar de ter um local ali, né, uma estrutura, sem precisar de investir em equipamento, carro, né, todos esses custos que as outras áreas da engenharia têm. Então, naturalmente, esses projetos eles são mais caros porque as obras elas são mais caras, certo? As obras elas são mais caras. Outro motivo para você que quer vender os seus projetos, tá? Outro motivo para você que quer vender os seus projetos. Clientes recorrentes. O que são clientes recorrentes, galera? São clientes onde você vai pegar ele e ele vai se tornar um seu cliente frequente ali. Porque pensa comigo, quem faz um loteamento não vai fazer um só e vai parar. Ah, vou fazer um loteamento só e vou entregar. Não, uma incorporadora, uma imobiliária, uma loteadora, ela vive disso. É o core business dela, né? É o negócio principal dela. Uma construtora de rodovia, por exemplo, uma empreiteira, ela vive disso. Ela termina uma, vai para outra, termina uma, vai para outra. Uma empreiteira que trabalha com obras de pavimentação, por exemplo, ou até mesmo, né, órgãos públicos. Se você quiser trabalhar com órgãos públicos, prefeituras, secretarias, DRs, DENIT. Então, naturalmente, são clientes recorrentes. É diferente de uma pessoa que faz uma casa, por exemplo, exceto construtoras. Mas a maioria das casas, a pessoa faz uma casa, vai morar nela e pronto, acabou. Não vai fazer uma casa ali por mês. Eu já tenho clientes aqui que já fizeram mais de 110, 120 loteamentos. Eu tenho clientes aqui que lançam 8 loteamentos por ano. Que fazem 8 loteamentos por ano. Ou seja, são 8 projetos por ano de loteamento. Todos esses projetos aqui, ó, multiplica por 8. Porque são clientes que trabalham com isso, vivem disso, né? Vivem de loteamentos, vivem de lançar loteamentos. Então são clientes recorrentes, que você não vai precisar ficar buscando um cliente novo a cada dia, tá? Que não vai precisar ficar buscando um cliente todo dia no mercado. Você vai filtrar, você vai fidelizar esses clientes, que é uma coisa que eu também ensino muito isso, né? Fidelizar, você tornar esse cliente seu, para você não precisar ficar buscando mais clientes no mercado. Outro motivo para trabalhar nesse mercado, possibilidade de trabalhar de casa. Aqui é uma parada muito legal que eu gosto muito. Por quê? Porque quando você fala em trabalhar com engenharia, o que a gente pensa? Vou ter um escritório, ou se eu tiver uma construtora, eu vou ter que ter um escritório, vou ter que ter carro, equipamento, pessoas.
Só que trabalhar com projetos de infraestrutura é diferente, porque o tipo de cliente que a gente atende não é o tipo de cliente que vai até o nosso escritório. Olha só que interessante. 90% dos meus clientes hoje não são daqui da minha cidade, eu não conheço eles pessoalmente. Só conheço de internet, né, de videochamada, de videoconferência. Então eu não conheço esses clientes pessoalmente. Então o que acontece? O cliente ele não vai até o seu escritório, você não vai ter que ter um cafezinho para servir para ele. Então você consegue começar a trabalhar de casa. E numa época de pandemia igual a gente viveu, né, tomara que a gente não viva de novo, não precisa passar por isso de novo, muitas pessoas tiveram que mudar de ramo, muitas pessoas passaram um aperto ali, porque não tinha, o mercado não possibilitava que eles trabalhassem, né, dentro de casa. Muitas empresas fecharam, e o nosso mercado não teve esse problema. Por quê? Os clientes não vão até o nosso local, então você pode trabalhar de home office tranquilamente. Trabalhar no cantinho da sua casa ali, na mesinha que você tem, né, com o recurso que você tem, sem precisar fazer investimento alto, sem precisar fazer investimento caro. Investimento baixo para começar, que é isso que eu acabei de falar aqui para você. Se você pode trabalhar de casa, se você não precisa comprar equipamento, carro, o que significa? Baixo investimento. Baixo investimento. E por que a gente usa o Civil 3D nesse mercado, galera? Por que a gente usa essa ferramenta? Já expliquei aqui para vocês uma série de vantagens, né, de utilizar o Civil 3D. E algumas delas aqui, ó, o projeto ele é automatizado. Quantidades, tabelas, relatórios, notas de serviço, coordenadas, cálculos automatizados. Então tudo aquilo que você faria manualmente, né, usando softwares obsoletos como Topograph, Posição, DataGeosys, AutoCAD, tudo isso que você fazia de forma manual, agora você pode fazer automático no Civil 3D. E aí você para e pensa, poxa, eu tenho uma ferramenta que vai automatizar 90% dos meus processos na hora de desenvolver o projeto. Para que eu vou ficar fazendo na mão? Então o Civil 3D ele automatiza esses processos para a gente. Velocidade, então quando ele está ativando, né, quando ele está automatizando esses processos, né, quando ele está automatizando as tarefas, quando ele está agilizando o meu projeto, o que acontece? Ele está aumentando a minha velocidade. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho dinheiro. Quanto mais rápido eu entrego os projetos, mais eu ganho dinheiro. Aplicação da metodologia BIM. O que é a metodologia BIM? Modelagem da informação da construção, que é basicamente você construir a obra dentro do seu computador antes mesmo dela ser levada para o campo, antes mesmo dela ser entregue no campo. Ou seja, você faz uma construção virtual. Não vou entrar em detalhes da modelagem da informação da construção, não vou entrar em detalhes da metodologia BIM, certo? Mas o que você precisa saber é que o Civil 3D atende essa metodologia BIM e que essa metodologia BIM hoje, ela é uma exigência no mercado. Então, se você não sabia, deixa eu te explicar aqui por que ela é uma exigência no mercado hoje. Tá? Essa metodologia BIM é uma metodologia muito mais precisa, né, para poder trabalhar com projetos e, por esse motivo, ela é obrigatória em várias instâncias hoje no Brasil e cada vez mais nós estamos sendo pressionados a utilizar essa metodologia BIM. Então a gente estabelece, olha só, esse decreto, esse daqui é um decreto, esse é de 2020, já tiveram algumas atualizações, né, tiveram outros decretos aí também, que estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia. Ou seja, obrigação de utilizar a metodologia BIM. Então, aquele desenho feito no AutoCAD não está mais sendo aceito dentro do mercado. Então, você não precisa se preocupar se você estiver utilizando o Civil 3D, porque você, com o Civil 3D, você consegue atender a metodologia BIM. Como eu disse, metodologia BIM é uma metodologia, não é um programa, não é um software, é uma forma de projetar. Antigamente, a gente projetava como? Desenhando no papel. Hoje, a gente projeta como? Usando o Civil 3D. Já tivemos o desenho ali no AutoCAD também. Então as tecnologias elas vão mudando e vai passando a ter essa exigência. Então se você não atende essa exigência, você fica de fora do mercado. Eu gosto de dar o exemplo daquele profissional que só utilizava o teodolito quando lançaram a estação total na topografia, quando lançaram os drones, os GPS RTK. E aí muitos profissionais falaram assim, não, eu sou raiz, eu utilizo calculadora na mão e tal. Esses profissionais ficaram fora do mercado, porque a tecnologia tomou conta.
Então não adianta, a gente precisa se adaptar, não dá para não dá para remar contra a maré.